Graça e paz. Que bom que você está aqui. Amém? Diga aí para quem está perto de você, que bom que você está aqui. Agora diz isso para mim. Amém. Aleluia. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado, açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo, não temas, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus. Até aqui está ótimo. Como é importante a gente não se afastar de Deus, perseverar na fé, estar firme. Tudo aquilo que eu tenho pregado aqui, ensinado aqui, porque quer queiramos ou não, as tempestades da vida nos alcançam em algum momento da nossa trajetória. Olha para cá. Em algum momento da nossa trajetória, as tempestades da vida nos alcançam. E a gente pensa, às vezes, vivendo uma vida tranquila, e às vezes é perigoso, porque pessoas, quando estão vivendo uma vida tranquila, elas tendem a se acomodar na fé, a se afastar de Deus, porque acha que certas coisas podem acontecer com todo mundo, menos com elas. Menos com elas. E de repente, ela se vê no meio de um grande temporal, de uma grande tempestade, porque estava acomodado. Mas existem aqueles que estão firmes, e por estar firme, e por estar na presença de Deus, e por ter uma vida de oração, e procurar todos os dias a santidade, acha que está isento de passar por certas situações ou viver, olha para cá, certos momentos de tempestade na sua vida. E muitas vezes não entendemos o porquê que Deus permite. O porquê que Deus permite. E eu acredito que Deus tem um propósito de nos fazer crescer. Eu acredito que os desertos que a gente enfrenta na vida, que as tempestades que a gente enfrenta na vida, Deus tem o objetivo de nos transformar em alguém melhor e viver uma fé maior do que a fé que nós vivemos. Diz aí, você vai alcançar um nível de fé, diz isso. Você vai alcançar um nível de fé que você jamais viveu na sua vida. Fala isso com força. Você vai alcançar um nível de fé que você jamais viveu na sua vida. Olha para essa passagem bíblica, em que Jesus manda que seus discípulos vão na frente, atravessem o mar, que eu vou depois que eu despedir o povo, depois que eu despedir a multidão, eu vou em busca de vocês. E aí
barco partiu, altas madrugadas da noite, o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Os discípulos estavam dentro do barco, apavorados, porque era grande a tempestade, o vento era forte, o barco estava quase afundando. De repente eles olham alguém que vem na direção deles, eles gritam de medo, dizendo: é um fantasma. E Jesus grita dizendo: não tenham medo, não temas, sou eu. Amém? Diz aí, você tem que lutar contra os inimigos da sua fé. Mais forte. Você precisa lutar contra os inimigos da sua fé. Olha para cá. E um dos maiores, está entre os maiores inimigos da fé, é quando você se deixa afetar por aquilo que você ouve. Amém ou não amém? Diz para quem está perto de você: não se deixe afetar por aquilo que você ouve, porque ninguém tem a última palavra a respeito da sua vida. Pode ser o médico mais capacitado, mais estudioso, pode ser o médico mais bem instruído, ele não tem capacidade de definir nada a respeito da sua vida. Alguém está me ouvindo aqui? Então não se deixe impressionar, olha para cá, não se deixe impressionar, até mesmo quando Satanás ousa falar no seu ouvido, não se deixe impressionar, repreenda toda má palavra, todo mau pensamento, todo mau sentimento, repreenda isso da sua vida e grite: eu vivo para servir ao Senhor, a minha vida é para glorificar o Senhor. Olha para mim. Deus muitas vezes permite que certas coisas aconteçam na minha vida e na sua, para a gente saber contra o que e contra quem a gente está lutando. Alguém está me ouvindo aqui? Deus permite que certas coisas aconteçam na minha vida e na sua, para a gente saber contra quem e contra o que nós estamos lutando. Deus permite que certas coisas aconteçam na minha vida e na sua, porque Ele quer nos levar para um outro nível de espiritualidade, para um outro nível de fé. Nós ainda somos um projeto inacabado nas mãos de Deus. Deus não terminou a obra que Ele começou na minha vida, Ele não terminou ainda a obra que Ele começou na sua vida. Você ainda é um projeto de Deus em andamento. Você está me ouvindo? Diz aí para quem está perto de você: você ainda é forte, você ainda é um projeto de Deus em andamento. Ele começou a obra. Fala forte: Ele começou a obra, e Ele vai terminar a obra que Ele começou. Olha para cá. O inimigo da fé é quando você se impressiona e se deixa afetar por aquilo que você ouve. Uma má palavra do marido, uma má palavra da esposa, uma má palavra de um vizinho, um diagnóstico de exames médicos, em que o médico olha para você e diz: você tem uma doença grave, e de repente aquilo te afeta de tal forma que você pode não estar sentindo nada, mas a partir daquele momento você começa a sentir. Você vive a vida sem sentir nada, mas quando o médico diz assim: você tem uma doença grave, aí você já começa a sentir imediatamente, porque você se deixou afetar por aquilo. E em momento algum eu e você podemos perder a nossa confiança nele. Amém ou não amém? Olha para cá, em momento algum. Nós todos somos, em algumas situações, atacados espiritualmente. Somos humanos. Jesus no deserto foi atacado espiritualmente. Jesus no Getsêmani, sua angústia era algo tão profundo, era uma angústia tão profunda, que ele suou gotas de sangue no chão, porque ele estava próximo da morte. Até Jesus, nos momentos que intercederam a sua morte, sua alma foi tomada de angústia, porque somos humanos. Amém ou não amém? Mas você tem que, nas horas mais difíceis, você tem que confiar nele.
Amém ou não amém? Não se desespere. Diz para quem está perto de você: não se desespere, confie nele. Ele não vai te deixar desamparado. Você está me ouvindo? Deus não vai deixar você sozinho nessa situação. Deus não vai deixar você desamparado nessa situação. Jesus manda que eles vá, e eles vão. E eles pensam: nós estamos sozinhos? E eles não sabiam que ele já sabia de tudo o que estava acontecendo. Tudo o que estava acontecendo. Então ele vai na direção deles, e eles gritam de medo, pensam até que é um fantasma, começam a ver coisa que não existe, porque o medo causa isso. O medo faz você entrar em pânico, o medo faz você esquecer quem você é, o medo faz você esquecer as promessas de Deus para a sua vida, o medo faz você esquecer a fidelidade de Deus, o medo faz você entrar em surto, em pânico. Então ele diz: sou eu, não temas, sou eu. Então Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, deixa-me ter contigo, andando sobre as águas. E o Senhor diz: vem, Pedro. E Pedro desce do barco, e ele começa a andar sobre as águas. Ele foi fora da média, ele foi o único discípulo que andou sobre as águas com Jesus. O único. O pessoal só fala que Pedro afundou. Pedro não afundou quando desceu do barco. Pedro afundou no meio do caminho. Pedro afundou quando ele começou a andar nas águas, sobre as águas, e ele achou aquilo tão surreal, ele achou aquilo tão inacreditável, e de repente ele começa a olhar para o vento e para a altura das ondas, e sua alma se enche de medo, e quando o medo se apodera da sua alma, ele começa a afundar. É nessa hora que ele começa a afundar, quando ele se deixa afetar, quando o medo chega no ponto de afetar e abalar as suas estruturas. É por isso que eu e você temos que ser forte. Amém? Diz isso: você tem que ser forte. O medo não vai abalar as suas estruturas. Você vai vencer o medo e confiar naquele que é maior. Jesus pega Pedro pela mão, o levanta e diz: homem, lamenta. Jesus lamenta: homem de pequena fé, por que duvidaste? E levanta ele e leva ele andando sobre as águas para o barco. Então outra vez ele anda sobre as águas. Foi o único que andou sobre as águas com Jesus. Quando chega no barco, a tempestade cessa. Você está me ouvindo? Altas madrugadas da noite, eu estava naquela UTI, e eu não consegui dormir, vendo pessoas entubadas, completamente inconscientes. E eu olhava para aquela UTI, e o meu leito era o 8. O meu leito era o 8. E depois do meu tinha o 9, o 10. Antes do meu tinha o 7, o 6. E eu vi que para aquelas pessoas que trabalham ali, aquilo faz parte. E tem duas irmãs da igreja, não sei se elas estão aqui hoje. Não sei se elas estão aqui hoje. Se tiver, levanta o braço. Duas irmãs aqui da igreja. Quando eu cheguei lá, elas foram logo falar comigo. Aí as pessoas que trabalham ali, para elas aquilo é só um paciente, um leito. É um paciente, um leito, um número, apenas uma estatística. Mas eu olhei para cada uma dessas pessoas e eu disse: meu Deus, cada uma dessas pessoas tem uma história. Cada uma dessas pessoas tem um filho, tem uma filha, tem uma esposa, tem um irmão, tem uma irmã, tem alguém que está lá do lado de fora,
desesperado, querendo notícias sobre eles. E eu comecei a orar naquela UTI. Comecei a orar. Tinha um senhor do meu lado que eu sentei ao lado dele e comecei a pregar para ele. Falar de que Deus é bom, Deus é fiel, Deus tem poder. Ele disse: mas a minha doença é grave. Eu disse: Deus cura. Mas os médicos dizem que é algo irreversível. Eu disse: mas Deus reverte. Deus reverte. Confie nele. Creia nele. Olha para cá. A gente às vezes não sabe por que está passando, ou porque Deus nos permite estar em determinados lugares. Mas se eu estou em determinado lugar, vivendo algum tipo de provação, mesmo assim eu vou pregar a palavra dele. Mesmo assim eu vou anunciar a palavra dele. Você está me ouvindo? Olha para cá. Olha para mim. Altas madrugadas é aquela hora que a gente se vê sozinho. É aquela hora que a noite produz um silêncio perturbador. É aquela hora em que a gente entra em guerra, em que a tempestade fica mais forte. Eu não sei se você já passou por isso, o Alânio passou. Quando você se vê ali no leito de UTI, você vê o quanto a vida é sensível, o quanto a vida é frágil. Tem gente que se acha muita coisa, pensa que é muita coisa, vive a vida de maneira irresponsável, acha que é inalcançável, que certos problemas e situações podem atingir a vida de todo mundo, menos a sua. E a gente vê ali o quanto a vida é sensível, o quanto nós dependemos dele. Amém ou não amém? Quem me dá sopro de vida é ele. Quem permite que o meu coração funcione é ele. Minha vida por completo pertence a ele. Eu jamais vou deixar de confiar nele. Disse para vocês que estaria aqui hoje, estou. E Deus honrou a minha palavra quando eu disse que estaria aqui. Amém? Diz aí: se prepare para viver o melhor de Deus na sua vida. Diz isso: se prepare para viver um tempo novo de Deus na sua história. Ele está no controle. Não existe situação que ele não tenha poder para mudar. Não existe caso que ele não tenha poder para reverter. Pode existir uma doença incurável para a ciência, para a medicina, mas Deus tem poder para curar. Amém? Ele tem poder para curar o câncer. Ele tem poder para curar uma doença que é incurável. Ele tem poder para curar. Mas hoje nós estamos aqui para renovar nosso pacto, nossa aliança. Amém? Estamos aqui para renovar nossa fé, nosso comprometimento com Deus, nossa vida no altar. Estamos aqui hoje para pedir perdão pelos nossos pecados. E eu pedi muito perdão a Deus esses dias. Eu disse para Deus: eu não sou merecedor, nem eu e nem você. Amém? Diz assim: nós não somos merecedores. Diz isso: você não é merecedor, eu também não sou merecedor. Eu disse: Deus, eu não sou merecedor, e eu não sou tão bom como vocês pensam que eu sou. Eu tenho muitos defeitos. E eu disse: Deus, eu não sou tão bom como as pessoas pensam que eu sou, mas o Senhor sabe quem eu sou. Mas eu tenho a minha igreja, tenho as almas que eu ainda quero ganhar para ti. Tem minha esposa, os meus filhos, e um tem só 3 anos de idade, e a minha esposa precisa muito de mim. Eu sei que eu não sou merecedor. E vem aquela voz que diz: não temas. Não temas. Sabe quando Jesus disse que o inimigo, Pedro, o inimigo quis tirar a tua vida, mas eu não permiti.
Diz isso: o inimigo pode querer tirar a tua vida, e ele quer, mas aquele que é maior do que ele não vai permitir. Você pode glorificar o Senhor por isso?